Muito se fala sobre o fim do mundo, inclusive muitas religiões falam como é que isso irá acontecer. Algumas descrevem como uma grande batalha entre deuses e criaturas místicas. Outros falam sobre a descida de 4 cavaleiros que trarão desgraça para toda a humanidade. Mas ainda não sabemos muito bem como a ciência descreve isso. E aí, você sabe? Olá, curiosos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Universo Misterioso. E como vocês já puderam ver no teaser, nós vamos falar hoje sobre o fim do mundo, mas muito se questiona sobre isso e é muito temido sobre como será o fim do mundo. Muitas previsões foram realizadas na tentativa de acertar a data, a hora, porém isso não aconteceu de forma bem sucedida. Nós humanos dominamos esse planeta há milhares de anos, mas todos sabemos que essa nossa jornada pode não durar para sempre. Em algum ponto, alguma força, ou a natureza, ou até nós mesmos podemos desencadear algo que colocará um ponto final na nossa raça. Mas, já que as previsões e adivinhações falharam tanto, o que a ciência pode nos dizer a respeito? Quando de fato e o que pode provocar o fim do mundo? No vídeo de hoje você descobrirá quais são as maneiras mais prováveis que a raça humana chegará ao fim, segundo a ciência. Mas antes da gente de fato começar, eu já te peço, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar de saber mais sobre essas diversas curiosidades. Se inscreve no canal que toda semana eu estou trazendo um vídeo novo com as maiores curiosidades que você possa ter. Então me dê essa força que isso me ajuda muito no meu trabalho aqui. Vamos lá para o vídeo. Desde 1947, o Boletim dos Cientistas Atômicos tem rastreado ameaças potenciais à existência da humanidade por meio de um relógio metafórico, com cada tique do relógio em direção a uma meia-noite de um possível fim do mundo, que representa nada mais que a ameaça de um fim potencialmente iminente da civilização humana. De acordo com os físicos, biofísicos, diplomatas e inventores que contribuíram para o boletim, só chegamos até agora a 2 minutos de um desastre nuclear que colocaria fim à humanidade, apenas 2 vezes. Uma vez em 1953, quando os Estados Unidos e a União Soviética começaram a testar abertamente o poderio atômico como um meio de mostrar o seu poder, e novamente em 2018, com o mesmo propósito de ambos os países. Um risco existe também em volta de acidentes envolvendo bombas nucleares. Foram registrados mais de 700 acidentes significativos envolvendo armas nucleares entre 1950 e 1968. Combine uma enorme força destrutiva das armas atômicas com o potencial da humanidade para erros, e o que surge a partir disso? A possibilidade muito real de um cenário de fim dos tempos. Hoje, as medidas de segurança implementadas pelo governo são suficientes para cobrir todos os cenários de pesadelo envolvendo bombas atômicas, evitando assim qualquer cenário desastroso, garantindo que as armas nucleares continuem desarmadas e em segurança. Apesar disso, não podemos negligenciar de forma alguma esta ameaça. Outro risco iminente na nossa sociedade são as armas biológicas. São baratas, fáceis de produzir e quase impossíveis de detectar antes de qualquer dano já esteja sendo feito. Cientistas afirmam que armas desse tipo e composições químicas nocivas estão cada vez menos rastreáveis e mais acessíveis devido ao surgimento de tecnologias como o editor de genes CRISPR, um terrorista químico, ou até um acidente que provoque a exposição de uma substância tóxica pode provocar a morte de milhares e até milhões de pessoas em questão de minutos. O fator ambiental também pode se tornar insustentável. Os cientistas concordam. As temperaturas da Terra estão aumentando. Há mais dióxido de carbono na atmosfera do que qualquer outro ponto da história humana, e podemos estar além de reparar qualquer dano já causado. É assim que funciona. Gases do efeito estufa, como o CO2 e o metano, absorvem o calor do Sol e refletem de volta para a atmosfera, aquecendo o planeta. Isso ajuda a manter a temperatura da Terra estável, evitando um congelamento do nosso planeta. À medida que os seres humanos liberam mais e mais desses gases no ar,
por meio da industrialização acelerada e de emissão de gases tóxicos na atmosfera, a temperatura continua subindo, alterando as condições climáticas do mundo. Os efeitos permanentes da poluição já foram documentados, inclusive. Em 2016, os cientistas anunciaram que uma espécie de mamífero havia se extinguido devido às mudanças climáticas pela primeira vez. O Melomes rubicola, um roedor que vivia na ilha de Brabokai, norte da Austrália, foi o primeiro animal extinto devido ao aquecimento global. As calotas polares estão derretendo, elevando os níveis do oceano a tal ponto que cidades como Veneza estão inundando cada vez mais. À medida que os padrões climáticos se tornam mais extremos, as áreas internas do mundo podem se tornar inabitáveis. As economias podem desmoronar, o ecossistema pode entrar em colapso e, de acordo com a NASA, levará décadas, talvez até séculos, para parar. Mesmo se pararmos de produzir CO2 neste exato minuto, talvez seja um pouco exagerado atribuir todo o potencial de culpa do fim dos tempos aos seres humanos. Afinal, um organismo microscópico altamente contagioso poderia varrer a humanidade em questão de dias. Em toda a história, a única coisa que dizimou mais humanos do que os próprios humanos foram as doenças, como a peste negra, por exemplo, que varreu 1/3 de todas as pessoas na Europa no século XIV. A gripe espanhola, em 1918, matou 1/3 do mundo, mais de 50 milhões de pessoas. E o HIV, pelo menos 25 milhões de baixas. E no fim de 2019, o novo vírus que está circulando começou a levar a óbito mais de 4 milhões de vidas. Como você pode perceber, com o passar do tempo, o número de óbitos fica cada vez menor. Nossa capacidade de enfrentar e conter doenças se aprimora graças aos avanços da medicina. Porém, as doenças estão mais resistentes e fortes, pois a seleção natural provocada pelo uso excessivo de antibióticos tornou as bactérias resistentes aos medicamentos. Variações da gripe surgem todos os anos e, apesar de nossos avanços notáveis, ainda não conseguimos curar muitas infecções virais. Combine tudo isso ao fato de que hoje uma pessoa infectada pode viajar para qualquer lugar do mundo com mais facilidade do que nunca, passar o vírus em larga escala, e você entenderá a importância que deve ser dada a tomar as vacinas. Outro fator que pode determinar quanto tempo ainda temos aqui é a natureza e a saúde do nosso planeta. A capacidade do homem de consumir os recursos da natureza de forma acelerada não é proporcional ao que o meio ambiente pode nos oferecer. Isso pode ser visto hoje na forma como retiramos recursos da floresta tropical ou no rápido declínio das populações de insetos em todo o mundo devido às destruições dos seus habitats naturais. Alguns cientistas apontam para o colapso dos ecossistemas como o início de uma nova era, chamada de Era Antropoceno, na qual ações humanas como o desmatamento e a exploração de petróleo causariam mais mudanças no planeta do que qualquer fenômeno natural da história. Eles afirmam que isso poderia levar à instabilidade do bioma mundial. Já vimos isso acontecer no passado, mas nem sempre foi devido às ações humanas. Por volta de 1000 a.C., um desastre natural perto da Islândia afetou o meio ambiente do hemisfério norte, provocando uma desordem, esfriando as temperaturas e bloqueando o sol, até o ponto em que as colheitas daquela época foram totalmente perdidas. Mas hoje, existem tipos de eventos semelhantes que poderiam desencadear uma catástrofe em escala global? A resposta é sim, existe. O supervulcão Yellowstone pode explodir a qualquer momento. Provavelmente a chance para que isso aconteça é mínima, mas quando se trata de fim do mundo, não podemos deixá-lo de fora. Uma erupção do supervulcão Yellowstone poderia causar uma extinção em massa na Terra, dando início a uma idade do gelo, avisam os cientistas. Localizado no noroeste do estado de Wyoming, nos Estados Unidos, é um dos vulcões mais perigosos de todo o mundo e os cientistas afirmam que é preciso atenção com ele. Caso sua cadeira exploda, ele trará consequências inestimáveis. Deixará 87 mil mortos de forma instantânea e tornará 2/3 dos Estados Unidos inabitáveis.
toda a fumaça irá cobrir o planeta e tornar a temperatura igual a 2 graus durante 20 anos, destruindo ecossistemas e provocando extinções de muitos animais e plantas. Essa nuvem de poeira impedirá que os raios solares entrem na Terra por 5 ou 20 anos e uma nova era do gelo irá ser formada. Só sobreviveriam aqui na Terra quem se adaptasse a esse período sombrio até que essas nuvens desaparecessem. Outro acontecimento que pode desencadear uma catástrofe e muitas vezes é deixado de lado. Sejamos realistas, as pessoas têm alertado que a superpopulação cataclísmica estava se aproximando há milhares de anos. A questão é que, à medida que nos aproximamos da era moderna, a medicina melhorou e a tecnologia também. De repente, coisas como doenças e taxas horríveis de mortalidade infantil não estavam mais nos controlando como antes. Chegar aos 50 anos deixou de ser considerado velhice. As taxas de natalidade dispararam e cresceram exponencialmente. 120 anos para passar de 1 bilhão para 2 bilhões de pessoas e apenas 32 anos para passar de 2 bilhões para 3 bilhões de pessoas. Em 1999, a população da Terra atingiu 6 bilhões de pessoas. 12 anos depois, ultrapassamos 7 bilhões. Sem novos continentes para colonizar, estamos ficando sem lugares para colocar as pessoas e os recursos para apoiá-los, embora tenhamos desacelerado muito o crescimento. Com esse quadro todo, Stephen Hawking proferiu um discurso pouco antes de sua morte, afirmando que mudança para outros planetas precisa acontecer em breve. Não tenho dúvidas de que eventualmente encontraremos maneiras de cruzar as imensas distâncias do espaço em apenas alguns anos. A ideia de uma estrela explodindo é digna de ficção científica, mas deixando de lado o fato de que não temos como impedir que o Sol exploda ou que se expanda, você pode pensar que nosso planeta esteja bem protegido de qualquer dano que os corpos celestes possam causar. Aparentemente, os perigos de uma estrela se transformar em uma supernova não se limitam às estrelas mais distantes, mas sim às que estão perto também. Se acontecesse com uma estrela relativamente próxima à Terra, a Terra poderia ser encharcada de radiação na forma de raios gama e provavelmente causaria uma catástrofe e até mesmo a extinção em massa. Então, quantas estrelas estão próximas o suficiente para nos preocuparmos? Os cientistas ainda não têm certeza, mas provavelmente algumas centenas. Se você já assistiu alguma vez O Exterminador do Futuro, sabe muito bem que o risco de uma inteligência artificial muito avançada pode provocar ao mundo. Agora, o que antes era ficção se tornou um risco real. Em um experimento, pesquisadores modificaram o jogo Civilization V para simular o que aconteceria se a inteligência artificial ficasse descontrolada. O que aconteceu? A civilização foi totalmente destruída. Alguns dos maiores cientistas e empresários do mundo nos alertam sobre brincar com a consciência da máquina. Bill Gates, Stephen Hawking e até Elon Musk já falaram publicamente sobre seus medos, com alguns especialistas convencidos de que experimentaremos a singularidade em 2047, em que as máquinas ficarão mais inteligentes que os humanos. Outro risco de extinção em massa seria se uma raça alienígena mais inteligente que a raça humana entrasse em contato com o nosso planeta. Segundo os cientistas, a chance de eles serem amistosos é muito baixa. Seria semelhante ao extermínio dos nativos que muitos colonizadores fizeram ao descobrir as Américas. E só o fato deles poderem viajar a uma distância muito longínqua prova que a tecnologia deles é muito mais avançada que a nossa. Agora, a última e mais famosa forma do mundo acabar, segundo os cientistas, e não poderia deixar de aparecer aqui, a ameaça de enormes rochas espaciais fascinou a humanidade desde os primeiros humanos notaram que coisas caíam do céu. O medo existencial constante é o que mantém os astrônomos sempre vigilantes, rastreando milhares de objetos que se aproximam da Terra a qualquer momento. Grandes colisões catastróficas, como aquela que exterminou os dinossauros, podem causar muito pavor. É por isso que a NASA formou o Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária, uma equipe encarregada de rastrear cometas e asteroides com potencial para causar danos devastadores. Eles acham que encontraram apenas 1/3 dos corpos celestes ao redor da Terra até agora.
e que as informações que eles têm não nos dariam a janela de 10 anos necessária para preparar uma maneira de desviar um asteroide caso ele se aproximasse. Muitas das catástrofes que podem acabar com o mundo podem ser evitadas com ações inteligentes e conscientes dos humanos. Outras podem ser inevitáveis e estamos à mercê da sorte. E esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou naquela bad, fique calmo, que até agora os cientistas não encontraram nada que comprove que isso vai acontecer em um futuro próximo. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aqui nos comentários o que você achou, compartilhe esse vídeo com quem mais você acha que pode ter interesse por esse vídeo e também deixa o seu like ajuda muito, assim como a sua inscrição. A sua inscrição vai fazer com que você fique por dentro do assunto antes de todo mundo, você vai ser notificado e já pode começar a assistir o vídeo. Então, eu já vou deixando aqui o meu grande abraço, boa sorte pra gente e a gente se vê numa próxima.